E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu irei mostrar para vocês 10 assassinos extremamente cruéis e que têm um recorde de assassinatos no mundo. Se você tiver estômago fraco, prepare-se, porque os crimes que esses caras cometeram é de arrepiar. Para quem não gosta dessas coisas, eu não recomendo assistir o vídeo, pois o mesmo tem riqueza de detalhes sobre esses assassinatos. Confere depois da vinheta. Primeiro lugar, Andrei Chikatilo, mais conhecido como o Estripador Vermelho ou o Açougueiro de Rostov. Esse assassino cometeu seus crimes entre 1978 até 1990. Andrei seduzia crianças, adolescentes e mulheres que encontrava em pontos de ônibus, estações de trem e até mesmo em outros locais remotos onde viria a estrupar essas vítimas. No entanto, esse criminoso tinha inúmeros problemas emocionais, o que impediu mesmo de conseguir manter uma ereção tempo suficiente para realizar o ato do estupro. E assim, por vezes, tinha um extremo ataque de fúria e matava as vítimas estranguladas, ou então com uma faca ou através do espancamento. Como se isso já não bastasse, mutilava os corpos e arrancava os olhos das vítimas usando os próprios dentes. E era dessa forma que ele se saciava sexualmente. Bizarro. Andrei matou pelo menos 53 pessoas e foi condenado à pena de morte por fuzilamento. Segundo lugar, Fritz Hermann, mais conhecido como Vampiro de Hannover. Os crimes de Fritz foram entre 1918 até 1924, e a forma que ele fazia isso era um tanto bizarra, porém estratégica. Ele atraía suas vítimas até seu apartamento, onde ali praticava sodomia e matava suas vítimas com mordidas nas suas gargantas. Isso mesmo, ele matava as vítimas como um vampiro, daí o apelido. Após matar as vítimas, ele as desmembrava e vendia seus bens e os restos mortais no mercado negro como se fosse carne de porco. Fritz matou pelo menos 27 pessoas e foi condenado à decapitação na guilhotina em abril de 1925. Terceiro lugar, Jeffrey Dahmer, mais conhecido como Canibal de Milwaukee. Seus crimes foram cometidos entre 1978 a 1991. Jeffrey estrupava, estrangulava e espancava suas vítimas até a morte. Então, como é muito comum ver isso entre serial killers, ele desmembrava os corpos, porém um pouco diferente dos outros, ele preservava os ossos das vítimas em partes da sua casa. Ele também consumia parte dos cadáveres e mantinha relações sexuais com eles. No dia em que foi preso, a polícia encontrou inúmeras fotos de suas vítimas mortas, cadáveres em vasilhas com ácido, cabeças humanas em um freezer, e uma espécie de altar de velas e de crânios humanos no armário. Muito bizarro. Jeffrey foi condenado por praticar necrofilia, canibalismo e obviamente assassinato. Jeffrey matou 17 pessoas, todas essas do sexo masculino. Sua pena, prisão perpétua. Quarto lugar, Rodney Alcala, mais conhecido como o assassino do jogo de encontros. Seus crimes foram cometidos em 1971 até 1979. Rodney gostava de atrair mulheres e oferecer tirar fotos suas. Quando elas iam para o seu apartamento, ele as estrangulava diversas vezes, deixando elas respirar entre um ataque e outro, até finalmente matar de verdade. Ele é conhecido como o assassino do jogo de encontros por ter participado de um programa de encontro chamado The Dating Game e venceu esse jogo. No final do programa, a mulher que havia o escolhido se recusou a sair com ele por ele ter um aspecto muito assustador, segundo ela. Parece que a intuição dela a ajudou muito. Rodney matou pelo menos 130 mulheres. Sua pena de morte.
mas ainda está preso. Quinto lugar, Joachim Crow, mais conhecido como o Canibal de Ruhr. Ele cometeu seus crimes entre 1955 até 1976. Joachim confessou 14 assassinatos, afirmando que muitas vezes cortou partes dos corpos de suas vítimas para que pudesse se alimentar delas, e assim economizaria mais dinheiro em compras. Ele foi capturado em 1976 enquanto cozinhava a carne de uma de suas vítimas para comer. Quando a polícia entrou na sua casa, achou no encanamento entupido vários órgãos internos de suas vítimas. Sua pena foi a prisão perpétua. Sexto lugar, Dennis Nielsen. Dennis cometeu seus crimes entre 1978 e 1983. Dennis tinha dúvidas com relação à sua orientação sexual. Ele sempre foi solitário nessa questão de relacionamentos amorosos e começou a assassinar jovens que flertavam em baladas durante a noite. Era comum Dennis matar suas vítimas por estrangulamento, afogamento em banheiros ou choques elétricos. Depois de matar os homens com quem saía, ele praticava atos sexuais com os corpos, que parece que é uma coisa bem comum entre serial killers. Após isso, escondia os corpos sobre um assoalho ou então queimava eles no quintal de sua casa junto com pneus para que o cheiro não chamasse a atenção. Dennis pulverizava sua casa 2 vezes no dia para que espantasse as moscas sendo atraídas pelo mau cheiro dos corpos. Quando os vizinhos reclamavam do cheiro, ele dizia que era um pequeno problema no local onde morava. Esse assassino matou pelo menos 15 jovens e sua prisão foi perpétua. Sétimo lugar, Jack Unterweger, também conhecido como Jack, o escritor ou o estrangulador de Viena. Os crimes desse assassino datam de 1974 até 1992. Ele matou pelo menos 10 prostitutas por estrangulamento com suas próprias roupas. Depois de ter sido condenado à prisão, ele começou a escrever livros dentro da cadeia e por isso muitas pessoas defenderam que ele deveria ser liberto. Um erro grotesco. Após cumprir 15 anos de cadeia, ele foi solto, mas mesmo assim voltou a matar da mesma forma que antes, o que o levou novamente para a cadeia. O assassino acabou se suicidando por enforcamento depois de ser condenado à prisão perpétua. Oitavo lugar, Kermit Gosnell. Kermit cometeu seus crimes entre 1989 a 2011. Kermit assassinava bebês recém-nascidos cortando suas colunas com uma tesoura. Depois disso, mutilava os corpos, cortando pés e os armazenando em frascos. Ele também realizava abortos ilegais em períodos finais da gestação. Kermit foi julgado e condenado também pela morte de grávidas com doses letais de anestesia. Sua clínica não tinha condições legais e era um lugar insalubre. Em vários abortos ele perfurou o útero de grávidas, rasgou o cólon e o colo do útero e as enviou para casa com restos mortais dos bebês. O número de vítimas que esse homem fez não foi estimado, mas no mínimo 4 foram confirmadas e o número pode chegar a centenas. A sua pena obviamente foi a prisão perpétua. Nono lugar, John George Hagen, mais conhecido como o assassino da banheira de ácido. Esse cara cometeu seus crimes na década de 1940. George matava suas vítimas atingindo-as na cabeça ou atirando nelas. Logo após, dissolvia os corpos em uma banheira cheia de ácido sulfúrico. Ele acreditava que sem provas dos corpos não teria como ser condenado, mas não foi o seu caso, pois a polícia conseguiu achar rastros dos seus crimes e então ele foi condenado à forca. Ele matou pelo menos 9 pessoas. Décimo e último lugar, Richard Chase, mais conhecido como Drácula ou o Vampiro de Sacramento. Richard cometeu seus crimes em 1977. Richard foi um assassino em série portador de esquizofrenia e paranoia que capturava, matava e estripava animais antes de comê-los crus, porque da forma que acreditava, faria com que seu coração parasse de encolher.
Ele chegou a injetar sangue de coelho em suas veias e também foi pego bebendo sangue de animais. Mesmo após passar por um tratamento e por não tomar devidamente os medicamentos, Richard mudou seus alvos e passou a atacar e fazer o mesmo processo com seres humanos. Ele atirou e matou uma mulher que estava grávida de 3 meses, depois assassinou toda a sua família, logo após ter praticado necrofilia com os corpos e canibalismo. Sentença: pena de morte, porém se suicidou antes por overdose. Pois é, galera, esse foi o vídeo de hoje mostrando esses 10 assassinos, verdadeiros monstros humanos que praticaram essas atrocidades. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, curtam e compartilhem aí com seus amigos. E se inscrevam. Até a próxima.